Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós vamos conversar com você sobre o tema falsos profetas, uma ameaça à igreja. E vamos conversar à luz de Mateus 7, 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas e espinheiros ou figos e abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A igreja evangélica brasileira experimenta um explosivo crescimento. É um fenômeno discutido entre os estudiosos no mundo inteiro. Nós já somos mais de 25 milhões de evangélicos no Brasil. E esse fenômeno é notório no mundo inteiro. O grande problema é que tipo de evangelho tem crescido de forma tão explosiva em nossa nação? Que tipo de pregação? Como tem sido a mensagem? Que tipo de abordagem tem sido feita? Hoje eu quero trazer para você este alerta de que tem muitos falsos profetas florescendo em nosso país. Pessoas que pregam um outro evangelho, produzindo uma mensagem completamente estranha às Escrituras, desvirtuando a mensagem da graça de Deus e produzindo, portanto, falsos crentes. O que é um falso profeta? Um falso profeta, disse Jesus, que é aquele que se apresenta ao rebanho de Deus como uma ovelha verdadeira. Ele parece ser quem não é. Ele mantém uma capa, uma máscara de piedade, mas por dentro ele é um lobo voraz. Ele se aproxima das ovelhas não porque as ama, mas para devorá-las. O propósito dele não é servir a Deus, mas servir a si mesmo. Ele se aproxima das ovelhas não para servi-las, mas para se servir delas. Ele não carrega a bandeira da verdade. Ele introduz a mentira e perniciosas heresias. O falso profeta, ele é aquele que muda a mensagem por conveniência pessoal. Ele não está interessado na glória de Deus, nem na salvação dos perdidos. Ele está interessado no seu bem-estar. O que ele objetiva é o lucro. E desta maneira, ele transforma este evangelho que ele mesmo diluiu, misturando-o com heresias graves, num produto. Transforma o púlpito num balcão, transforma o templo numa praça de negócios, transforma os crentes em consumidores, e o que ele objetiva finalmente é o seu enriquecimento pessoal. Ele está construindo um império pessoal. Ele não ama Deus, ele não ama a igreja de Deus. Ele tem apenas um propósito: se locupletar, se abastecer. Jesus Cristo nos disse que deveríamos nos acautelar sobre os falsos profetas. Aliás, este é o primeiro sinal que Jesus aponta como evidência do fim dos tempos. Quando foi perguntado a ele quais seriam os sinais que haveriam de marcar o fim dos tempos e a sua segunda vinda, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E os falsos profetas, eles são pessoas de boa aparência.
Eles são encantadores na sua apresentação. Eles sempre pregam aquilo que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Eles pregam para agradar os ouvintes e não para chamá-los ao arrependimento. Eles pregam para arrancar aplausos dos homens e não para levá-los à verdadeira e genuína conversão. Portanto, os falsos profetas são populares. Eles gostam dos holofotes, eles atraem a atenção das multidões, eles fazem promessas que Deus nunca fez, eles proíbem o que Deus nunca proibiu. Eles até dizem operar grandes sinais e maravilhas para enganar as pessoas desprovidas do conhecimento da verdade de Deus. Portanto, nós deveríamos estar atentos a este grande perigo e esta grande ameaça à igreja, os falsos profetas. Os falsos profetas são como uma árvore má. E Jesus Cristo disse que uma árvore má não pode dar bons frutos. Você não colhe figos de espinheiros. Você não colhe frutos doces de cardos e abrolhos. A árvore má produz frutos maus. E a árvore que não produz bons frutos, Jesus Cristo diz que ela é cortada e é lançada ao fogo. O falso profeta é aquele que floresce, é aquele que cresce, é aquele que é aplaudido, é aquele que ganha notoriedade, muita popularidade, mas o seu fim é amargo, a sua destruição é inevitável. Aqueles que estão na contramão da verdade de Deus e que promovem o erro, que enganam os incautos e que pervertem o Evangelho, sofrerão inevitável penalidade. Se não se arrependerem, se não se converterem, se não se renderem a Cristo Jesus, o Senhor, eles perecerão e perecerão eternamente. Portanto, é hora de você parar e perguntar: eu tenho escutado os falsos profetas? Eu tenho abraçado o verdadeiro Evangelho? A verdade de Deus encontra espaço e hospedagem no meu coração? Eu tenho abraçado o verdadeiro cristianismo? Ou eu tenho abraçado uma fé sincrética, mística, eivada de paganismo? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as falsas crenças. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com as promessas mirabolantes daqueles que estão distantes da verdade de Deus. Volte-se para a Escritura, leia a Bíblia. Não deixe o seu coração ser seduzido pelo engano do erro. Seja um crente à luz do que diz a Bíblia, um crente bereano, que examina tudo na Escritura, o que as pessoas estão pregando. Confira se o que elas estão falando é verdadeiramente a verdade de Deus. Porque a salvação está na verdade do Evangelho. A salvação está na pregação genuína do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se iluda, acautele-se. E se você não está frequentando uma igreja verdadeiramente, genuinamente cristã, que prega com fidelidade a palavra de Deus, que ensina com zelo a Escritura, que fala da graça de Deus, do arrependimento, da conversão, do novo nascimento, da justificação pela fé, da infalibilidade da Escritura e da suficiência da Escritura. Se você não está ouvindo essas verdades, então fuja daquele reduto que está enredando a sua alma, enganando o seu coração, porque a verdade é a palavra, Jesus é a verdade, e fora da verdade não há salvação. Deus não está onde a palavra de Deus não está.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.